Olá, como vai? Bem-vindo ao quarto episódio da segunda temporada do Biolabcast Conectados. Esta que é uma união entre a Avert e a Biolab para falar da saúde humana e animal. E nesse episódio eu tenho certeza que vocês vão adorar o tema, que é basicamente o sono e a relação com a saúde, tanto de tutores quanto de pets. Nesse quarto episódio, a gente vai explorar um tema essencial, que é o sono e as suas particularidades no mundo animal e no mundo humano. Isso que traz bem-estar e traz vários desafios que são únicos. A gente vai discutir a importância tanto na saúde mental quanto física, para todos os lados, e como a convivência com pets pode impactar a qualidade e o descanso. Tem muito assunto muito interessante para vir para cá. Eu sou Luiz Dickmann, médico psiquiatra, estou como host aqui, eu sou um homem branco de 1,90 m que estou vestindo terno, e ao meu lado eu tenho uma pessoa super especial que está aqui apresentando também, a senhora Paula Dickmann. Por favor, se apresente. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui num novo episódio com vocês, falando coisas que a gente mais ama, né, que é falar de saúde mental e pets. Vocês sabem que a gente tem um Golden, nossa paixãozinha, hoje ele não está aqui, mas presente, né, mas está sempre no nosso coração. Eu sou médica neurologista, Paula Dickmann, eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura do ombro, e estou vestindo um conjunto verde. Muito bom, e agora a melhor parte, que são os nossos convidados. E para isso, a gente não pode deixar de chamar duas pessoas super especiais para a gente. A doutora Rita Erickson, ela que é médica veterinária, mestre em comportamento animal, membro e fundadora do grupo Tanotuvet e professora de pós-graduação. Professora Rita, por favor, se apresente. Bom dia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, um pouco mais curto do que a altura dos ombros, e estou com um conjunto marrom. Muito bom, muito obrigado. E agora, nosso grande amigo de velha data aqui, professor Márcio Zanini, ele que é psiquiatra, especializado em medicina do sono e vice-coordenador do Departamento de Medicina do Sono da ABP, que é a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria. Por favor, Márcio, dê o seu olá para o pessoal e se apresente. Agradeço pelo convite, eu sou Márcio Zanini, médico psiquiatra, eu sou um homem branco de 1,80 m, eu tenho barba, cabelos escuros e estou vestido com um blazer cinza. Muito bom, pessoal. E você que não acompanha, saiba que em todas as nossas redes sociais e canais, os capítulos anteriores estão disponíveis. E tem um que está chegando ali na marca de 300 mil visualizações que a gente fez num congresso anterior. Tenho certeza que você vai gostar. A gente fala de gato, de cachorro, de vários outros animais, até de boto no primeiro episódio a gente falou. Vai lá conferir. Paulinha, vamos lá, vamos começar então? Bora então, pessoal. Então, assim, a gente vai começar no primeiro bloco trazendo uma contextualização e falando um pouquinho do sono e a relação com a saúde, tanto dos tutores quanto dos pets, tá? Então, a gente vai abordar aí possíveis benefícios e desafios que esse descanso compartilhado pode proporcionar. Certo, Luiz? Então vamos lá, olha lá. Impacto do sono na saúde. Então, pessoal, vou te contextualizar aqui. Como psiquiatra, ela como neurologista, essa é uma das queixas mais comuns que a gente vai receber no consultório. Mas tem pessoas que vão lá se especializar ainda mais nesse assunto para saber muito sobre o tema. E aí eu vou começar perguntando para o Márcio qual a importância do sono na saúde mental e no sistema nervoso central das pessoas. Explica um pouquinho como é que ele se forma, o que é essa tal arquitetura, para que serve e por que não é perder tempo dormir. Bom, o sono é uma necessidade fisiológica da mesma maneira que é se alimentar, respirar e cumprir todas as outras atividades diárias. Pessoas que ficam 3 dias privadas de sono provavelmente vão morrer. Nunca se fez essa experiência com pessoas, mas com animais de laboratório, com ratinhos, quando os ratos são submetidos à privação de sono, depois de 3 dias eles morrem, né? Isso considerando um tempo aproximado aos 3 dias de sono dos humanos. E qual que é a função do sono? O sono tem uma função primordial de restauração, né? Então, durante o dia, os nossos sistemas, os nossos órgãos, eles vão se desgastando em função do gasto energético, das atividades do dia a dia, inclusive o cérebro. E à noite o organismo entra num período de recuperação, de restauração desse estresse físico
que aconteceu durante o dia. Então, o sono ele é dividido em 2 estágios principais, né? Nós temos o sono REM e o sono não REM. Sono REM significa Rapid Eye Movement, né? Que é a característica principal desse estágio do sono. Se você observar alguém dormindo nessa fase, você vai ver os olhos mexendo, né? E esse sono ele tem uma particularidade, esse estágio do sono. Acontece um relaxamento muscular intenso e uma atividade mental muito grande. E qual que é a importância dessa atividade mental? É o processamento emocional, né? Então, situações que acontecem durante o dia, que geram emoções intensas, como tristeza, ansiedade, preocupações, durante o sono, principalmente nesse estágio do sono REM, tem um processamento emocional, uma redução da intensidade dessas emoções. Então, depois de uma noite de sono bem dormida, onde a gente tem esse estágio de sono REM adequado, aquela emoção negativa ou perturbadora do dia anterior ela vai estar mais atenuada. Mas não é só o sono REM, né? O sono REM corresponde a 25% de uma noite total de sono, que nos humanos varia de 7 a 8 horas aproximadamente. Nós temos o sono não REM, né? Que é subdividido em 3 estágios, estágio N1, estágio N2 e estágio N3. Isso diz respeito à profundidade do sono. Então, o N1 é aquele sono superficial que acontece quando a gente está começando a dormir. Em seguida, passamos para o estágio N2, que é um sono intermediário. A atividade elétrica cerebral já reduz, a frequência cardíaca vai diminuindo e a possibilidade de despertar alguém no estágio N2 é um pouco menor. E o estágio N3 é o sono profundo, que é dito sono de ondas lentas. Nesse estágio de sono, a atividade elétrica cerebral é muito fraca e é nesse período que acontecem muitos processos físicos de recuperação física e neurológica, né? Tem um processamento do cérebro chamado sistema linfático, né? O que o sistema linfático faz? Ele elimina as toxinas do cérebro que se acumularam ao longo do dia. Inclusive as proteínas Tau, que são substâncias ligadas a doenças demenciais, a doença de Alzheimer, né? Então é importante ter esse sono profundo para que o nosso cérebro faça essa limpeza, faça essa faxina de toxinas, né? Em relação à saúde mental, né? Então esse sono reparador, esse sono que acontece de maneira adequada, respeitando as 8 horas de sono, sem interrupções, passando por todos os estágios, colabora com a saúde mental no sentido que há um processamento emocional adequado, há um estímulo à limpeza neuronal. Então, além do sistema linfático atuando para eliminar toxinas, as conexões sinápticas, as ligações entre os neurônios, elas são otimizadas durante o sono. Isso colabora para que a gente tenha uma recuperação melhor das questões emocionais. Então, pessoas com depressão, por exemplo, quando tem uma noite de sono bem dormida, isso ajuda a reduzir os sintomas depressivos, por exemplo. Sintomas ansiosos e sintomas fóbicos também são reduzidos durante uma boa noite de sono. Certo. E agora a gente queria saber, doutora Rita, assim, o doutor Márcio falou muito a importância do sono nos humanos, né? Para os pets, o sono também tem essa importância? Tem, muito parecido. Existem poucos estudos em comparação com o que se tem para a medicina humana, mas os efeitos do sono são exatamente os mesmos. É fundamental que os pets possam dormir e descansar. E muitas vezes as pessoas acordam os pets ou escolhem colocar a cama do pet na cozinha, que é um lugar barulhento, de muita atividade. E isso pode perturbar as mesmas questões dos humanos, mas é muito mais difícil a gente saber no dia seguinte se o cachorro dormiu mal, se ele está com olheiras, esse tipo de coisa a gente não vai perceber, né? Sim. Mas é muito parecido, ajuda na memória. Animais que têm dor crônica, eles ficam com mais dor se eles dormirem mal, então tem um efeito reparador muito parecido com o dos humanos. Eita, todo mundo que está ali em casa, tenho certeza que quer saber, os gateiros, os cachorreiros, etc. O sono dos dois é igual? Não, é parecido. Primeiro nos espanta saber que é normal um cão dormir de 15 a 18 horas por dia. A gente acha que o cão é preguiçoso. Só que eles têm ciclos curtos de sono. São ciclos de 30 minutos, 20 minutos. E essa é uma diferença também que existe entre os cães e os gatos. O ciclo do cão é de mais ou menos 30 minutos, o do gato de 20 minutos. Então eles têm um sono que a gente chama de vigília, porque naturalmente, né,
na vida antiga dos cães e gatos, eles precisavam estar muito alertas se alguém ia chegar, um predador, ou mesmo se tinha algo para ele predar. Então, um barulho, um cheiro, uma vibração, os sentidos deles são muito diferentes dos nossos, né? Então, a gente não acorda por um cheiro, por exemplo, mas tem até muito vídeo engraçado na internet da pessoa botando uma coisa cheirosa na frente de um cachorro dormindo, aí ele começa assim e acorda pelo olfato, né? São relações que a gente não pensa, porque a gente pensa com cabeça de humano, né? E com os nossos sentidos. E o gato dorme 14 a 16 horas por dia. Um filhote de cão ou de gato pode dormir 20 horas por dia. E isso, às vezes, soa estranho para os humanos, mas é normal, é fisiológico para eles. Sim, e assim, pensando nessas fases, né, nessas faixas etárias, doutor Márcio, primeiro, qual é a diferença do sono nas faixas etárias? Assim, o que um bebê dorme, o que uma pessoa que vai envelhecendo, qual a quantidade normal de sono? Há 2 anos, mais ou menos, a Organização Mundial de Saúde lançou um material falando sobre o tempo necessário de sono para cada faixa etária, né? Então, os bebês, eles têm um sono polifásico, eles dormem em torno de 15 a 16 horas por dia, né? O que é o sono polifásico? Dorme, fica acordado 2 horas, 3 horas, dorme de novo mais um pouco, fica acordado 2, 3 horas. Conforme ele vai crescendo, ele vai tornando esse sono polifásico em sono monofásico. Então, quando a gente tem uma criança de 2, 3 anos, ela já dorme a noite toda, fica acordada durante o dia, geralmente tira um cochilo de 2, 3 horas, mas conforme vai envelhecendo, a tendência é que se estabeleça esse sono monofásico. Na adolescência, o preconizado é de 8 a 9 horas de sono, mais ou menos, um adulto jovem de 7 a 8 horas, e nos idosos a gente percebe uma redução desse tempo de sono. Então os idosos começam a dormir em torno de 7 horas, 6 horas e meia e ter um sono um pouco mais superficial e menos sedimentado. Então o sono do idoso ele tende a ser mais fragmentado. Isso acontece também, doutora Rita, com o envelhecimento dos pets? O sono muda? O que a gente percebe nos pets mais idosos, com frequência, é a síndrome da disfunção cognitiva, que é como se fosse uma demência do pet. E eles têm o sono muito perturbado, altera o ciclo de sono e vigília. Muitas vezes eles trocam e ficam, parece que perdidos, né? Como se ele estivesse dormindo mais de dia e mais acordado à noite, e aí impacta o sono dos humanos, né? Porque é só aquela patinha, tic, 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 durante a noite, e muitas vezes eles se perdem dentro de casa, eles vocalizam sem motivo aparente, o que é também difícil para a gente avaliar, porque às vezes ele escutou ou percebeu alguma coisa que a gente não percebeu, mas muitas vezes no idoso esse sono fica atrapalhado, interrompido, diferente e dá uma atrapalhada na dinâmica familiar, né? Olha só, pessoal, eu tenho certeza que aí em casa, você, assim como eu, pai de pet, eu tenho o Golden, vocês conhecem o Tony, ele vive vivendo aqui, e ele vai e sobe na nossa cama para dormir. E aí eu vou falar de um tema muito interessante. Uma pesquisa na Mayo Clinic mostrou que 56% dos tutores entrevistados dormem com os seus pets. A gente faz parte dessa turma. E 41% relatam dormir melhor com os animais por perto. Eu já não sei se eu faço parte dessa turma. E aí relata a sensação de segurança, relaxamento e vínculo emocional. Agora a grande pergunta, e aí eu vou começar, né? Não pelo tutor, vou começar pelo pet. A presença do pet reduz a ansiedade dele? A gente vai falar do tutor, mas eu quero começar sabendo do cachorro e do gato. O que acontece, por que ele procura isso, qual é o motivo e o que costuma estar associado a isso? Em geral, quando o vínculo é profundo e seguro, é prazeroso para os dois lados, né? E o pet procura dormir perto do humano. É pela segurança, pelo prazer, pela cama fofinha, pelo ambiente climatizado. Pode estar o ar-condicionado ligado só no quarto, por exemplo. Na cozinha e não, a gente né? achava que o Tony queria a gente. Isso tem uma relação grande, né? E o pet procura, muitas vezes, dormir na cama com os humanos de estimação dele, né? Digamos assim. É gostoso. Porém, pode ser perturbador para o pet também. Olha. Porque ele pode ser acordado, dependendo do tamanho do pet, do tamanho da cama,
né? A movimentação das pessoas pode atrapalhar o sono do pet. A gente tem relatos de pets que rosnam ou eventualmente até mordem, e isso pode virar um problemão. Como eu sou comportamentalista, isso às vezes chega para mim como queixa, e muitas vezes o que o animal tem é dor, por exemplo. E na hora que você se mexe, você encosta. Não precisa nem chutar, né? Mas às vezes ele tem uma dor na coluna, uma dor, eles ficam muito protetivos daquela região do corpo. Então, o que é fundamental é não forçar, né? Se o seu animal gosta de dormir na cama com você, e você gosta também, ele tem que vir, e não você pegar e colocar. Justo. E se chamar ele vier? Se chamar ele vier, você vê tudo o que bem. eu passo em casa, né? E a Tony, outra, Tony. pois é, e a outra coisa é a altura da cama, que isso é um problema, porque os animais são muito motivados e eles esquecem ou nem sentem a dor na hora de subir numa cama muito alta ou de descer de uma cama muito alta. Então, se você gosta e tem um pet pequeno ou um pet idoso, é fundamental que tenha uma escadinha ou um puffzinho que ele vai usar como meio do caminho, tanto para subir quanto para descer. O problema é quando a pessoa bota o cachorro ou o gato em cima da cama e ele não quer, só que ele não consegue descer. E aí isso pode virar uma forçação, que não é legal. Acabei de ter uma ideia de empresa, Paulinha. Uma escada rolante para animais, pets. Mas geralmente eles não gostam de escada Ah, rolante. droga. Então vamos lá. E falando uma... Droga. Vamos perguntar para o Dr. Márcio, então. Ela falou um pouquinho do dormir junto na visão do pet, né? E o dormir junto para os humanos, assim, quando o senhor pega pacientes, assim, que falam que dormem, por exemplo, eu, né, a gente dorme com Golden, né, e aí chega falando, relatando o problema de sono, de insônia, dificuldade de iniciar o sono, da manutenção, acorda cedo e fala, o senhor pergunta geralmente na consulta se tem o pet, o que o pet traz de positivo e negativo no sono? Quem trabalha com sono faz uma anamnese bem detalhada, né? A gente precisa entender como que é o ambiente de sono da pessoa, quem que dorme com ela, o que acontece naquele quarto ali. E essa questão do pet na cama é bastante complexa, porque o humano tem um sono, como eu falei, monofásico, né? Então é um sono de 7, 8 horas corridas, e o ideal é que esse sono seja contínuo, não seja um sono fragmentado. O que é a fragmentação do sono? Quando esse sono vai sendo interrompido ao longo da noite. Às vezes acontece na forma de microdespertares. Então, esse sono superficializa, a pessoa não acorda, ela não percebe que ela acordou, mas o cérebro dela acordou. E isso vai gerando um sono picado, né, que a gente chama. Consequência disso, no dia seguinte a pessoa acorda se sentindo cansada, porque ela tem um sono não reparador. E por que isso acontece com os pets? Porque o sono deles é polifásico. Então, como a doutora Rita falou, cachorro dorme 30 minutos, 40 minutos. E esse sono do cachorro é um sono mais superficial, porque eles mantêm um nível de alerta em função dos sentidos bastante apurados. Então, eles têm audição muito apurada, o olfato muito apurado. E qualquer estímulo externo faz com que eles despertem, né? E o despertar do pet pode despertar o tutor, né? Então, isso pode gerar um sono não reparador. E com o gato é a mesma coisa, né? O gato, ele tem uma tendência a ficar mais ativo ali no final da tarde, no início da manhã, na fase crepuscular, mas à noite também. Eles têm um sono polifásico, então eles dormem alguns minutos, acordam e se mexem muito quando eles acordam, né? E isso pode atrapalhar também o sono do tutor. Eu lembrei do gato, né, do Léo, da mãe do Luiz, que inclusive ele acordava às 4 da manhã e miava porque ele queria tomar água corrente do bidê. Nossa, tinha isso, né? Porque tem que ser corrente ainda, né? Não pegava água parada. E aí, uma pergunta que se faz muito da questão da ansiedade de separação, aí depois o Márcio pode até comentar um pouquinho como ela se processa, como é que são os critérios, mas essa questão do sono compartilhado pode aumentar o risco de ansiedade de separação? Talvez comece explicando o que é, e aí depois se isso, na hora que está indo para o trabalho, etc., se isso gera mais sofrimento ou não para o Acho que animal. dos dois, né? Tanto Dos do dois, humano né? quanto do Exato. pet, né? Mas começa falando o que é essa tal de ansiedade de separação e se ela se aplica aqui. A ansiedade de separação é uma condição que aparece quando o distanciamento de uma pessoa próxima, de alguém ligado afetivamente, gera uma ansiedade muito intensa, gera um medo e sintomas, inclusive físicos, relacionados à ansiedade.
Em relação à ansiedade de separação com os pets, eu acho que isso não é muito comum, assim, eu não sei falar de estudos ou relatos com muita frequência, não escuto isso com muita frequência no consultório. Eu acredito que os pets sejam mais afetados, né, Sim. pelo grau de dependência, porque Sim. o pet acaba tendo um nível de dependência muito grande do tutor E e aí a gente vai pra provavelmente... nossa vida, começa o dia e o E o pet tá fica lá, esperando o dia exatamente. inteiro, né? Fala então um pouquinho disso. Então, tem uma questão complexa em relação à ansiedade de separação, que é o diagnóstico equivocado. Atualmente, nós comportamentalistas chamamos de problemas relacionados à separação. Porque muitas vezes um animal que sofre quando fica sozinho não está sofrendo de ansiedade de separação. Eu vou dar um exemplo bem prático. Um animal tem medo de barulho, trovão, por exemplo. Um dia ele ficou sozinho em casa, teve uma tempestade. A partir desse dia, ele passa a associar o ficar sozinho em casa com aquela experiência horrível que ele teve. E parece para os humanos que é ansiedade de separação, porque é quando ele fica sozinho. Então, se a gente não faz um diagnóstico preciso de qual a emoção está por trás daquele sintoma, que em geral é vocalizar, raspar a porta, urinar, defecar, destruir a casa, a pessoa chega e fala, ele ficou assim porque eu saí. E se você focar na questão da ansiedade de separação e não tratar a fobia de barulho, você não vai resolver o problema. Mas o que os estudos falam a respeito de ansiedade de separação mesmo, que é aquele animal que se sente desamparado e desesperado na ausência do humano de referência dele, é que não há relação direta entre dormir na cama ou não. Não há relação, para ampliar esse conceito, de mimar. Não é o mimar o pet que faz ele ter ansiedade de separação. Perfeito. O que é fundamental é a gente preparar esse filhote para ser autônomo, como a gente faz com as crianças, né? Deixa ele brincando sozinho, entra num cômodo, fecha a porta, deixa ele fazendo alguma coisa, porque também as pessoas abusam e deixam... Se a gente for olhar num livro, um cão não deveria ficar mais do que 4 horas sozinho. As famílias deixam os animais 4 8. horas total, no É. dia, somado. Não, de corridas. Corrida. Então, você sai para trabalhar e volta em 10 horas, você trabalha 8 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, um cão não pode ficar 10 horas sozinho. Se ele ficar desesperado, não tem nada de ansiedade de separação nisso. A rotina, o manejo está inadequado. Então... É o que a gente fala muito aqui, né, Luiz, que é da responsabilidade, que muitas vezes, né, a gente vai, compra um animal, adota um animal e não pensa que ele vai precisar de toda uma estrutura, assim como você Ou ter uma pior, criança. faz né? isso para alguém achando que vai resolver o problema da pessoa e você cria 2 problemas, para o animal e para o tutor, né? Porque não estava preparado, não era um desejo, uma vontade. E vocês sabem que eu adoro sair de fora das perguntas. E agora você me fez fazer uma que eu sempre fico em dúvida, né? Que aí eu já ouvi opiniões, mas nunca de uma pessoa especializada só na parte de comportamento. As festas que a gente faz, que são tão gostosas quando chega em casa, para o animal, no caso, o cachorro, que ele vai, pula, brinca, fica, que é uma delícia, aparentemente, para o animal, com certeza para a gente mais ainda. Tem pessoas que, a escola que diz que isso não é legal. Isso é um consenso ou não? Isso piora a ansiedade de separação? Isso faz com que o animal sofra nos outros momentos ou não? A ideia é a seguinte, a gente não pode transformar a hora da nossa chegada na hora mais legal do dia. Se ele tiver outras experiências ao longo do dia mais legais ou tão legais quanto aquela, tudo bem. O problema é que às vezes a pessoa não tem tempo e a única hora que ela dá atenção mesmo pro animal dela, que ela senta no chão, tô suja mesmo, cheguei do trabalho, vou tomar banho, deita no chão, brinca, deixa lamber. Aquela se o cachorro pudesse dizer, fala que ele é o melhor momento do dia. Então ele fica na expectativa, quando ele tá sozinho, pelo seu retorno. E isso é que não é legal. Na verdade, não tem problema fazer festa. É só fazer várias festas no dia, né? E é muito contraindicado ignorar, porque muitas pessoas com aquelas estratégias antiquadas de adestramento, que é ignorar o cachorro quando ele tá... vira de costas, não fala com ele, o cachorro fica completamente desamparado. Você já ficou o dia todo sozinho. Não é por aí. Tá bom. Mas a gente também não precisa, né, transformar aquele momento no top do dia. Olha só, viu só, hein, Paulo? Olha, aprendemos. Vamos fazer aqui a última pergunta, que a gente estava até discutindo antes aqui de iniciar o podcast, né, doutor Márcio?
como que o senhor lida quando chega lá um paciente, tá com problema de sono, né? A gente sabe aí que tem todas as medidas de higiene do sono, e o senhor vê ali que o PET talvez seja contribuindo para a piora da qualidade do sono, né? E aquele paciente fala assim, doutor, mas eu tenho um grande problema, porque a minha esposa, por exemplo, ela só dorme com o cachorro na cama. Como é que o senhor lida com isso, assim, no dia a dia de consultório? Essa é uma situação complicada, porque o paciente com insônia, ele tem uma tendência a despertares ao longo da noite, porque o sono dele é superficial, né? A gente entende a insônia hoje como um estado de hiperalerta mental. Então, o sujeito com insônia, ele tem uma dificuldade de entrar e de manter o sono, porque o cérebro dele está um pouco mais ligado do que deveria estar naquela hora, né? Isso tem várias causas, uma delas é a ansiedade, hábitos inadequados podem colaborar para isso também. Então, o paciente que sofre de insônia, que tem problemas de sono, ele tem que levar essa higiene do sono ao pé da letra, né? Tem que ser tudo muito certinho, assim, muito adequado. A temperatura do quarto tem que ser adequada, a cama tem que ser confortável, o travesseiro tem que ser confortável, não pode ter barulho, tem que ser escuro, tem que ter o mínimo de estímulos externos possíveis para reduzir o risco dessa fragmentação do sono, desses despertares ao longo da noite. E o PET leva à fragmentação do sono, naturalmente, na pessoa que sofre de insônia, isso fica intensificado, porque essa pessoa já está com sono superficializado, né? Então, para tratar a insônia dessa pessoa que está com o PET na cama, tem que tirar o PET da cama. Não tem muita negociação nesse sentido. Aí tem que lidar com a ansiedade de quem vai ficar sem o PET na cama e lidar com a ansiedade do PET que vai sair da cama porque estava acostumado, né? E tem um ponto importante, né? A temperatura do gato e do cachorro, ela é mais alta do que a temperatura humana. Então, ela serve quase como que uma bolsa de água quente ali na cama. Então, se o bicho se encosta na pessoa quando está dormindo, ele vai aumentar a temperatura do corpo. No frio isso é gostoso, mas no verão vai fazer a pessoa acordar. Acordar mais. Olha só, eu acho que a gente sempre tem um papel importante aqui no Biolab Conectados, que é mostrar um pouquinho e falar dos transtornos que estão associados a isso, e não só da fisiologia, do que é normal, etc. E aí a gente está falando sobre transtornos que acometem o sono. A pergunta, Márcio, é quais são os principais sinais dos transtornos do sono nos humanos e quando de fato busca ajuda médica? Porque tem muita gente que fala assim, eu não durmo nada, e a gente sabe que não dormir nada não é fisiológico, não existe, mas possa estar dormindo muito mal, percepção muito ruim. Mas o que são os transtornos do sono e quando que a gente indica alguém, olha, não, realmente vai procurar ajuda, ou pela intensidade, pela frequência, etc. Bom, o sono ele deve ser contínuo, né? Então a gente precisa primeiro entender qual que é a nossa necessidade de sono. Tem gente que fica bem com 7 horas de sono, algumas com 8 horas, outras pessoas com 9, e tem aquelas exceções que a gente chama de dormidores curtos que ficam bem com 6 horas de sono, né? Mas esse ficar bem dormiu às 6 horas, acordou no dia seguinte se sentindo bem, com energia, com capacidade cognitiva, conseguindo dar conta da sua rotina. A pessoa que acorda de manhã se sentindo cansada, é um sinal de que tem alguma coisa errada com o sono, né? Mesmo que esse sono não tenha sido fragmentado, mesmo que não tenha tido dificuldade para iniciar o sono, se acordou de manhã cansado é porque ou o tempo de sono não foi suficiente ou a qualidade desse sono não foi suficiente. Hoje os critérios diagnósticos da insônia, eles não trazem somente as queixas noturnas, eles trazem as consequências diurnas. Cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu durmo bem, eu durmo a noite toda, só que eu me sinto cansado o dia inteiro. Talvez essa pessoa não tenha um sono tão bom quanto ela pensa, né? Então, é claro, demorou para dormir, tem despertares ao longo da noite, esse já é um sinal de que o sono não está bem. Mas o sintoma diurno, o cansaço durante o dia, as dificuldades diurnas, elas também são um indicativo importante de que esse sono está precisando de uma atenção. E se fala muito hoje, né, doutor Márcio, assim, na necessidade de dormir no mínimo 6 horas por noite, né? O senhor falou um pouquinho do dormidor curto. Há um tempo atrás achava-se um pouco interessante nessas pessoas que dormiam muito pouco, durmo 4 horas, já me sinto ótimo, e porque eu vou produzir muito mais, a gente até invejava um pouco essas pessoas. E o senhor já falou um pouquinho desse sistema, né, aí que faz essa limpeza, né, dessas substâncias até que podem aí contribuir para o desenvolvimento de uma doença neurodegenerativa, né? O senhor explica isso um pouco na consulta também para os pacientes, assim, qual é
quantas horas minimamente esse paciente tem que dormir, mesmo que ele se sinta bem no dia seguinte? E isso, inclusive, Paula, já está bem estabelecido em estudos, mostrando que pessoas que dormem menos que 6 horas por dia, por noite, né, têm um risco maior tanto de doenças neurológicas quanto de doenças cardiovasculares, né? O tempo mínimo de sono é 6 horas, né, para o humano. E estudos com cobaias, com ratos, né, em que se faz uma proporção, também mostra que esses animais, quando são privados de sono, né, dormem menos do que 6 horas de sono, eles adoecem mais, eles desenvolvem mais demência, têm mais infarto, têm risco de várias outras doenças, né? Então, é importante, sim, porque às vezes o paciente se engana, né? Ele fala que fica bem com 4, 5 horas de sono, mas se você avalia, ele fica tomando um monte de café durante o dia, né? Às vezes precisa tirar um cochilinho ali para conseguir repousar. Então, essa conscientização, ela sempre tem que ser feita, né? O sono, ele é necessário, ele é fundamental, porque senão aumenta o risco de adoecer. Não é uma perda de tempo, né? Ao contrário. E aí, vamos lá. Rita, para os animais, esses transtornos do sono, eles são válidos da mesma forma? Como comportamental, médica comportamental, qual a porcentagem de pessoas que te procuram por conta desse tipo de alteração? São outros tipos de comportamento? E como é que você divide eles? E quando que é a hora de levar o seu pet, por exemplo, num médico especializado em comportamento? Não há queixa de sono. As pessoas não chegam falando sobre o sono do pet. Eu é que pergunto na anamnese comportamental, seu animal dorme bem? Aí a pessoa fala, dorme pra caramba. Fala, não, eu quero saber se ele dorme bem. Você vê o sono REM no seu cachorro, no seu gato? Porque a gente percebe não só o movimento dos olhos, como eles às vezes dão aquela pedaladinha, fazem até uma vocalização, tremem. Tem gente que acorda porque acha que ele tá tendo pesadelo, coitado, ele tá tendo pesadelo. E acorda e fala, não acorda. Esse sono REM é fundamental para a memória, para a higiene, para tudo isso que o Dr. Márcio já falou. Os problemas comportamentais chegam muitas vezes porque, infelizmente, né, porque está incomodando os humanos. E aí, o meu ponto de vista é sempre tentar levantar o ponto de vista do animal. Se o seu vizinho está reclamando que o seu animal tá latindo, Andando à noite. Se está incomodando seu vizinho, tenha certeza que seu animal não está fazendo isso para perturbar seu vizinho ou para te chatear. Ele está com algo que não está legal. E aí a gente precisa começar investigando problemas físicos, dores ocultas. Os animais têm muitas dores crônicas de difícil diagnóstico, porque eles são muito adaptáveis. E a gente não nota. E muitas vezes a pessoa até justifica, não, esse é o jeitinho dele andar. Mas por que ele tem esse jeitinho de andar? Ou esse jeitinho de sentar? Por que ele senta com uma perna sempre assim? Porque ele deve estar protegendo. Então é um trabalho investigativo. Entender o que pode estar ali por trás. E quando a gente consegue sensibilizar essa família de que ele não está bem, por isso está acontecendo, muitas vezes a gente consegue virar uma chavinha até na disponibilidade para a pessoa tratar. Porque ao invés de ser só, esse cachorro é chato, ele vai para a rua, ele fica implicando com os outros. Seu cachorro não é implicante, não existe no estudo do comportamento animal um animal que faça alguma coisa por vingança ou porque é implicante. Tem uma motivação real por trás. E aí quando ele deixa de ser o chato e vira coitado, ele implica com outros cachorros na rua porque um dia um cachorro pulou nele e doeu. E aí ele começou a entender que se ele... Ele tem que se proteger. Que se ele, ao se sentir ameaçado, e o cachorro se afasta, ele não vem para minha direção. E aí ele mantém esse padrão. Eles têm uma forma de... Eles são muito inteligentes, mas muito menos do que a gente. O processo cognitivo do cão e do gato é muito diferente do nosso. E a gente fica exportando para eles nossas emoções complexas, que não necessariamente eles estão sentindo. Então, quando o problema do cão ou do gato incomoda os humanos, eles procuram um comportamentalista. Mas muitas vezes eles já passaram por adestradores, por médicos veterinários generalistas que tentaram ali mudar alguma coisa, ou essas dicas, né, que parecem milagrosas, faça isso, faça aquilo. Que não há milagre, né, gente? Não há 5 passos, 2 coisas, que você vai resolver um problema comportamental complexo. Sim. E aí é o papel do próprio
responsável pelo animal ou do veterinário generalista fala, está na hora de procurar um comportamentalista, alguém que possa entender as emoções e as motivações por trás de um comportamento indesejado, muitas vezes é até natural, como, por exemplo, coprofagia. Comer cocô é inaceitável para os humanos, mas para os cães é um comportamento normal. Mas a gente não aceita e precisa resolver isso, né? Então, às vezes, a gente até explicando algumas coisas, a pessoa vai modificando. E tem alguma dica, assim, a gente falou um pouco, né, que às vezes o Dr. Márcio vai ter que falar, né, que pro sono daquele paciente ele vai precisar se separar do pet e de repente esse pet dormiu 10 anos na cama dessa pessoa. O que a gente pode fazer para esse pet não sofrer? Como é que a gente faz essa transição? Tem alguma dica? Pois é, aí depende muito de cada caso, né? Mas assim, originalmente, se você está pensando nisso, o ideal seria que você não habituasse o pet a dormir com você. Mas quando a gente está carente, quando a gente está com frio, ou o marido está viajando, ou seja lá o que for, você convida ele para subir na cama. E aí depois fica muito difícil tirar. Mas não é impossível. Aí nessas horas a gente tem que investir numa super cama para esse pet. E uma super cama não necessariamente tem strass e né, as coisas humanas, que muitas vezes uma cama suspensa é muito melhor do que uma cama toda acolchoada que o cachorro vai cavar e vai explodir, né? Vai sair aquele acrilon todo de dentro. Fazer com que ele sinta experiências positivas naquela cama, não é simplesmente sai, desce. Como assim? Eu estou aqui há 10 anos, né? No caso dos gatos, muitas vezes as pessoas falam que o gato não gosta de porta fechada, né? Você fecha a porta, ele mia. Aí você abre a porta, ele não sai. Aí você fecha a porta, ele mia. Na verdade, o que o gato precisa é a certeza da livre escolha. Se eu precisar sair, Tá aberto. Eu vou conseguir sair. Eu não quero sair, mas está fechada, e se eu precisar sair? Então, aqueles flapzinhos, aquela portinha de filme americano, que a gente tem pouco no Brasil, pode ser uma solução. O problema é que às vezes ela faz plec, plec, e aí você acorda. Mas você pode deixar ela aberta. E o gato entra e sai quantas vezes ele quiser do quarto, sem precisar que você acorde. Ou o ar-condicionado ficar com a porta aberta, né? E aí você... E às vezes você precisa de um treinador, de uma pessoa que te ajude. E você vai fazendo aos pouquinhos, coloca do lado, né? Vai tirar do quarto, talvez colocando ele do lado, na cama, na caminha dele, ao lado da sua, que você bota a mão para baixo. E é um processo. Você não consegue de uma hora para outra fazer essa transformação. Sim. E outra coisa que acontece muito é o solteiro que dorme com o cão, aí começa a namorar, ou quer levar alguém para casa, e aí? E aí? Então cabe a nós, né, levantar essa hipótese. E se você começar a namorar alguém e essa pessoa não gostar de cachorro? Ou não gostar de gato? Vai ser difícil. O gato não tem como entender isso, o cachorro não tem como entender isso. Tem que estar no Tinder já, de uma hora. Tem que gostar de bichos. O Luiz disse que não tinha onde me pôr, né? É isso. Quando chegou o Tony, eu cheguei com o Tony em casa, que era um Golden, que eu sempre quis ter. Eu sabia que a Paulinha amava animais, ou seja, não ia ser um problema. E a gente já tinha tido outros pets em casa. Só que aí cheguei com esse de surpresa, né? E ela falou, meu Deus do céu, esse cachorro, ele fica gigante, ele é cachorro grande, de 40 quilos. Ela falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, amor, eu não tenho onde colocar você. Não tem, vai ficar aí, você também se vira, ó, tem uma cama ali pra você e tal, não sei o que lá. E tá lá o cachorro. No outro dia eu já fui substituído, né, na cama pelo nosso Golden. Vamos lá, pessoal, pra gente começar a se encaminhar um pouquinho mais pro final, eu queria algumas dicas de diferenças e também, você falou um pouquinho, Márcio, de higiene do sono, essa tal higiene do sono, e você deu um passo algumas coisas, cafeína, etc. Resumidamente, para quem chegou aqui agora e falou o que é a tal higiene do sono e o que isso importa para um humano. Bom, a higiene do sono são comportamentos necessários para um sono de qualidade, né? Então a gente fala que o sono começa quando a gente acorda, né? Então os hábitos que a pessoa vai tendo durante o dia vão ajudar a dormir melhor ou dormir pior, né? Então se você toma muita cafeína, se toma muito energético, se consome refrigerantes em excesso, se faz uso excessivo de alimentos calóricos, principalmente próximos do horário de dormir, isso vai atrapalhar o sono. Então, a higiene do sono, ela envolve hábitos pré-sono, né? E esse pré-sono significa o dia todo. Por exemplo, a cafeína. A cafeína, ela bloqueia a ação de uma substância produzida no cérebro durante o dia que chama adenosina.
Então, o acúmulo de adenosina no cérebro vai ajudar o adormecimento. Quando você toma cafeína, você depleta esse estoque de adenosina, né? E demora 8 horas o efeito da cafeína no cérebro. Então, se você quer dormir às 8 da noite, o seu último café tem que ser 8 horas antes, né? Tem que ser ao meio-dia. Então, tem que ter esse cuidado. A mesma coisa com qualquer estimulante que tenha cafeína, refrigerante, esses chás com cafeína e tudo mais. Então, além da alimentação, a gente tem que ter também uma movimentação para reduzir o nível de ativação do cérebro, né? Então, excesso de tela, excesso de luzes, excesso de barulho, tudo isso vai atrapalhar o sono, né? Faz parte da higiene do sono você ir reduzindo o seu acesso a esses estímulos visuais, auditivos, qualquer coisa que tenha um efeito de aumentar a excitação mental. Além disso, o ambiente de dormir ele precisa ser confortável. Você tem que dormir numa cama confortável, com travesseiro confortável, a temperatura do quarto tem que ser adequada, esse quarto não pode ter barulho e tem que ser escuro, porque a luz, mesmo com o olho fechado, ela bloqueia a liberação de melatonina. Então, se você está dormindo num ambiente que tem a luz, a pálpebra ela fechada, ela detecta, ela não impede a detecção do olho dessa luminosidade, isso faz com que a produção de melatonina seja bloqueada. E a melatonina é um hormônio indispensável para a manutenção, para o início e para a manutenção do sono. Então, resumindo, Luiz, a higiene do sono são medidas, né, focadas no sentido de reduzir a estimulação do cérebro para que a gente consiga entrar no sono e manter o sono profundo. Telas, uma coisa importante, né? Hoje todo mundo usa muita tela, muito celular e tudo mais. O ideal é que se pare de usar qualquer tipo de tela 3 horas antes de iniciar o sono, porque a tela tem um efeito estimulante sobre o cérebro, então as ondas cerebrais ficam mais rápidas e isso faz com que o cérebro fique mais ativado. Essa ativação do cérebro atrapalha o início, atrapalha a manutenção do sono e demora 3 horas para o cérebro se recuperar dessa estimulação que as telas causam, né? Então, mudanças comportamentais envolvem redução do tempo de tela, pelo menos 3 horas antes do horário de dormir. Tá aí uma vantagem dos pets, né? Olha só. Não olham pra tela. E a verdade é que hoje o ser humano ele quer tudo muito imediato, né? Então eu imagino que as pessoas venham muito com problema de sono e quando você vai ver é isso, né? A pessoa tá consumindo um monte de cafeína, tá trabalhando, tá mexendo no Instagram, tá mexendo no TikTok, e aí da meia-noite eu tenho que dormir, ela não dorme em 5 minutos, eu tenho insônia. Quero um remédio, Quero quero tomar remédio. remédio. E aí entram os casos de dependência de remédio, né? Porque a pessoa não faz as mudanças comportamentais necessárias e toma o comprimidinho mágico ali para induzir o sono, desligar o cérebro. Só que acontece uma tolerância ao efeito sedativo do remédio, uma hora ele não funciona mais. Pets idosos, Rita, quais os cuidados e como é que eu faço essa higiene do sono e o que ela muda conforme, por exemplo, vai aparecendo dores, questões cognitivas, etc. Como é que eu preparo um ambiente mais próximo do saudável, do ideal para um pet, para um cachorro e para um gato principalmente? O cachorro ele fica mais perdido, a gente sente os sinais da disfunção cognitiva no cão mais do que no gato. Talvez também por ele ser mais interativo com a gente, né, de uma forma mais óbvia, comunicação mais óbvia. Mas a gente tem questões muito parecidas. A cama precisa estar confortável, a taxa de doença osteoarticular em pets idosos é enorme, muito parecida com a nossa. Quase todo pet acima de 7 ou 8 anos tem algum grau de dor osteoarticular e a gente não nota necessariamente. As pessoas atribuem ao... ele é normal porque ele está mais velhinho, por isso que agora ele fica olhando para a escada e não desce a escada. Ou ele fica calculando como é que eu subo nesse lugar, pensando. Parece que ele está ali. E se a gente promove uma cama confortável, de fácil acesso, muitas vezes se o animal já está realmente com um déficit cognitivo e sensorial, né? Enxergando menos, escutando menos, a gente pode restringir o espaço, fazer como se fosse como a gente faz para os filhotes, um cercadinho, um cantinho, para evitar que ele fique, porque ele acorda, começa a bater nas coisas e fica perdido, e aí acorda o humano, acorda ele, enquanto que se ele estiver num espaço mais restrito, ele levanta, dá umas 2 ou 3 batidinhas, já encosta na cama de novo e deita de novo. E fazer controle de dor, né? Em alguns animais a gente medica, a gente usa medicações para auxiliar o sono, até mesmo suplementação, melatonina, é possível. E muitas vezes a queixa da pessoa é essa, meu pet não dorme e eu não durmo.
E aí a gente precisa Ajudar, né? ajudar. Muito bom. Paulinha, eu acho que com isso a gente conseguiu, fechou, né? a gente conseguiu fazer um belo overview de todos esses assuntos ligados ao sono e a sua importância na vida humana e na vida dos nossos amados pets. Lembre-se você que o sono não é dispensável, então você que chegou agora, lembra que assim como a alimentação saudável, a atividade física, o sono, ele é um pilar essencial daquilo que a gente chama medicina do estilo de vida e que cada vez mais estudos apontam que ter ele saudável ajuda muito, mas principalmente ter ele não saudável pode não só prejudicar, mas o seu futuro cardiovascular, cognitivo, que é raciocínio e memória, pode estar prejudicado e nos seus animais também. Então eu queria, fazer aí as últimas reflexões, lembranças daquilo que você acha importante, para os nossos convidados. E lembrando sempre, pessoal, que todos os outros capítulos e episódios do Biolabcast Conectados estão disponíveis em todas as plataformas famosas que vocês conhecem, todas as redes sociais, e que você pode assistir todos os outros assuntos que já foram ditos aqui. Vou começar, Paulinha, pelo Márcio, suas últimas palavras, lembranças, coisas que eventualmente a gente deveria ter dito e não disse, ou só rememorar numa frase o que é importante levar daqui. Bom, o sono, ele é uma necessidade, não é uma escolha, né? Então a gente precisa dormir e dormir bem, como o Luiz falou, para saúde física, saúde mental, né? A questão do sono com os pets. Se você dorme bem com o seu pet, acorda de manhã no dia seguinte, se sentindo descansado, percebe que o pet no quarto ou na cama não atrapalha em nada a qualidade do seu sono, não tem problema nenhum. O problema é quando o sono na cama significa o pet na cama significa um sono de baixa qualidade, um sono fragmentado e uma consequência diurna no dia seguinte de cansaço, de sensação de mal-estar. Aí tem que reconsiderar essa ideia do pet na cama, talvez deixá-lo numa caminha ao lado da sua, né? Tem estudos já mostrando que o pet ao lado da cama não atrapalha o sono do cuidador como o pet na cama, né? O problema é o pet na cama, mas se você dorme muito bem com o seu pet na cama, continue dormindo com o seu pet na cama. Muito bom. Rita? Deixe seu pet dormir. Considere que o sono para ele é tão importante quanto é para a gente e deixe ele dormir. Tira um pouco essa ideia de que o pet está dormindo, está preguiçoso. Ajude-o a dormir em lugares silenciosos também, em lugares adequados, sabendo das diferenças. E tome cuidado com o hábito de dormir com o pet na cama, que é muito gostoso, todo mundo gosta, todo mundo que tem pet gosta, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Se a sua vida mudar, se você precisar se dedicar mais a um sono de qualidade, vai ser muito mais difícil tirar o pet da cama do que desde sempre ele não estar. Eu não tenho nada contra dormir com o pet na cama, mas eu atualmente durmo mal. Se meus gatos dormirem na cama comigo, eu vou dormir pior. Então, eu tenho estratégias para gato, né? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, mas aí é um outro assunto. Já temos pauta para um próximo episódio, então, Rita. Para que ele não fique tão agitado durante a noite. A gente tem estratégias de atender aquelas necessidades do gato antes de dormir. Já sei, vamos deixar dicas aqui embaixo do nosso roteiro. Dessas dicas você vai escrever, a gente deixa para o nosso telespectador. Muito obrigado, Rita. E você, Paulinha, como é que a gente termina? Eu acho que é isso, pessoal. Ansiosa já para o nosso próximo episódio, o que a gente vai conversar. Acho que a gente abordou de uma maneira bem clara aqui, né, a importância aí do sono para os humanos e para os pets, Luiz. E para terminar, eu vou te dar 5 dicas que vão resolver por completo todos os problemas da sua vida e do seu pet. Só que não. Para nenhum problema complexo existe uma solução simples. Elas todas são complexas também. Então lembre-se, se alguém te dá alguma fórmula milagrosa para resolver um problema, como tirar o seu cachorro da sua cama em 5 passos imediatos, aquilo não vai funcionar. Alguém vai sofrer nessa história. Então, pessoal, você que gosta, continua acompanhando, dá seu like, segue aqui, põe seu sininho, faça o que quiser, mas esteja aqui presente com a gente na nossa próxima edição. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.